Vamos continuar? Não se desesperem, é o último vídeo que a prof está gravando para a nossa aula agora, da semana que vem, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Bom, vamos mudar de assunto, recapitulando tudo que a gente já estudou até agora, para que os cadernos de vocês fiquem bem completos. Gente, um caderno completo não tem preço, tá? Vocês vão levá-los para o resto da vida de vocês e ajuda muito. Então, sempre a gente vai estar voltando para que vocês possam completar o caderno de vocês. Relembrando, nós estudamos histórico e estrutura da Justiça do Trabalho, e aí nós estudamos os princípios gerais do direito processual e como eles se aplicam ao processo do trabalho, e nós estudamos os princípios específicos do processo do trabalho. Agora nós vamos estudar que tipos de matérias são discutidas num processo trabalhista. A gente chama isso de competência material da Justiça do Trabalho. A competência material da Justiça do Trabalho está prevista no artigo, anotem aí, gente, 114 da Constituição. Esse artigo 114 sofreu uma alteração ultra, mega, super, blaster, profunda no ano de 2004, com a emenda constitucional 45 de 2004. Quem tiver ligado nas nossas aulas deve ter relembrado agora que eu já falei dessa emenda constitucional no mínimo 2 vezes, desde que as nossas aulas começaram. Eu falei da primeira vez quando eu comentei sobre a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que foram criados por essa emenda constitucional, e eu comentei também dela quando eu falei do princípio da razoável duração do processo. Mas não foi só isso que essa emenda constitucional trouxe. Ela trouxe uma mudança muito grande no tipo de matérias que são apreciadas na Justiça do Trabalho, trazendo uma ampliação dessas matérias. Então, gente, para a aula de hoje e para a próxima aula, eu vou precisar que vocês estejam aí com a Constituição aberta no artigo 114 para que vocês possam acompanhar, tá bom? Quem não tá com o material aí do lado, dá um pause aqui na prof, vantagens, viu? Desse nosso modelo aqui de aula gravada e de meetings ao vivo. Dá um pause aqui na prof, corre lá pegar a Constituição. Acharam? Muito bem. Localizem lá o artigo 114. A prof vai ler o caput para quem ainda não estiver com a legislação aí na mão, tá? Artigo 114, caput, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Logo, está aqui a nossa dica, trata da competência material da Justiça do Trabalho. Deixa eu fazer um parênteses só para vocês se relembrarem aí, viu? As nossas aulas vão ter inúmeros momentos relembrar é viver. Nada romântico, tá, gente? Mas são formas da gente estar relembrando outros conceitos que vocês estudaram aqui na FAI ao longo dos semestres e que a gente aproveita o processo do trabalho para tirar o pó um pouquinho, tá? Então, vamos fazer um parênteses e vamos lembrar. Gente, competência material é uma competência absoluta ou relativa? Lembram disso? Se não lembram, vamos relembrar aqui comigo. Competência material é uma competência absoluta, tá? Aqui o juiz do trabalho pode reconhecer de ofício, mesmo que ninguém alegue, ele pode reconhecer de ofício, tá? Então, competência material, competência absoluta. Bom, quais são as matérias, então, que o juiz do trabalho é competente para apreciar? A gente vai começar estudando o inciso primeiro, que ele é cheio de pegadinha, gente. É um inciso pantanoso, digamos assim, no meio. Preste atenção em cada palavra que a prof vai falar. Inciso primeiro. As ações oriundas da relação de trabalho, circulem aí, relação de trabalho, essa é a primeira pegadinha. Abrangidos os entes de direito público, circulem aí, externo e da administração pública direta e indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, tá? Pintaram aí tudo bonitinho? Vamos começar a falar dela?
Bom, aqui eu preciso explicar um contexto histórico para vocês compreenderem essas pegadinhas. Antes da alteração da Emenda 45 de 2004, a competência material da Justiça do Trabalho era para julgar a ação entre patrão e empregado. Dissídio entre patrão e empregado. Esse era o termo que a redação anterior falava, tá? Patrão e empregado, vocês se ligam na hora nas aulas de direito material que vocês tiveram e que é sinônimo de relação de emprego. E relação de emprego, por sua vez, é sinônimo de contrato de trabalho. Prof, eu não lembro disso, onde é que tá? Isso está no artigo 442 da CLT, que diz que o contrato de trabalho é aquele que corresponde à relação de emprego. E vocês estudaram também em direito material que existe uma diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. Lembram disso? Vocês estudaram que relação de trabalho é lato sensu, é o gênero. Existem inúmeras relações de trabalho. Por exemplo, o voluntário. Não sei se algum de vocês aí é voluntário em alguma ONG, alguma instituição. Vocês estão prestando um serviço humano, mas não é uma relação de emprego. Estagiário. Estagiário também é uma relação de trabalho, mas não é uma relação de emprego. Não é para ser, pelo menos, tá? Espero que o teu contrato de estágio aí, aluno querido, seja um contrato de estágio regular. Outro exemplo, o autônomo. O autônomo também presta um serviço humano, é o conceito de relação de trabalho, mas ele não está sujeito a um contrato de trabalho, não tem uma relação de emprego. Querem ver outro exemplo? O cooperado. O CLT diz que cooperado não está sujeito a uma relação de emprego. Então, nós temos inúmeros exemplos de relações de trabalho lato sensu. Quando essa relação de trabalho genérica se torna pessoal, habitual, subordinada e mediante remuneração, o que nós estamos diante de nós? De uma relação de emprego, que por sua vez é uma relação stricto sensu, é uma subespécie e é dela que a CLT se ocupa. A CLT, as verbas trabalhistas são aplicáveis aos empregados que assim se enquadram no conceito do artigo 3º da CLT que vocês estudaram no semestre passado. Do mesmo modo que o empregador é aquele que se enquadra no conceito do artigo 2º da CLT. Por que a prof está recapitulando essas noções tão básicas de direito do trabalho com vocês? Porque aqui nós temos uma pegadinha no inciso 1º. Porque o inciso 1º, que a prof acabou de ler, diz que compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas de relação de trabalho. Ela acaba utilizando a nomenclatura lato sensu, e isso gerou inúmeras discussões jurisprudenciais e doutrinárias, que nós vamos explorar mais no nosso meeting. A prof não vai entregar o ouro aqui no vídeo, senão vocês ficam desmotivados a comparecer na sala de aula. A gente vai ver que existiram inúmeras discussões doutrinárias e jurisprudenciais se esse inciso 1º, quando foi alterado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, trouxe todas essas relações de trabalho para a Justiça do Trabalho, e não só o empregado seletista. E a outra ponta de discussão que surgiu, e essa prof vai contar o fim da história aqui no vídeo para vocês, diz respeito ao servidor público estatutário. Por que isso? Porque vocês sabem muito melhor do que a prof, porque já estudaram direito administrativo, de que quando a administração pública contrata, ela pode contratar sob o regime jurídico estatutário ou seletista. E quando ela contrata sob o regime estatutário, nós estamos diante de uma relação puramente de direito administrativo. E o servidor público estatutário, que tem um vínculo jurídico de direito administrativo com a administração pública, no fundo, ele também está sujeito a uma relação de trabalho, porque ele presta um serviço de forma
pessoal. Ele não pode mandar o vizinho que não fez o concurso, que não foi aprovado no concurso, que não foi empossado no cargo, prestar o serviço no lugar dele. E aí nós tivemos essa discussão no judiciário. Peraí, será que quando o inciso 1º do artigo 114 foi criado, dizendo que a Justiça do Trabalho é competente para a relação de trabalho, usando essa nomenclatura misteriosa, macro, será que ela teria significado que o servidor público estatutário, que antes era de competência da Justiça Comum, seja comum estadual, quando se tratasse de servidor público municipal ou estadual, ou a Justiça Comum Federal, quando se tratasse de servidor público de âmbito federal, será que ela teria migrado essa competência para a Justiça do Trabalho? O Supremo Tribunal Federal foi questionado sobre esse ponto logo depois que a emenda entrou em vigor. E ele acabou, assim, decidindo numa DIN que a prof colocou lá, tá no slide 11, para quem está acompanhando a aula também pelos slides, e vocês vão ver que foi concedido uma liminar, na verdade, numa medida cautelar na época, pelo ministro César Peluso, dizendo que qualquer interpretação do artigo 114, inciso 1º, nesse sentido, ou seja, no sentido de que o servidor público estatutário teria saído da Justiça Comum e ido para a Justiça do Trabalho, seria inconstitucional. Então, portanto, por força de entendimento do Supremo Tribunal Federal, a Justiça do Trabalho ficou apenas com aquilo que ela sempre teve, que era o empregado público, o seletista, porque esse já era da Justiça do Trabalho e continua sendo da Justiça do Trabalho. O estatutário não teria vindo. E aqui surge aquela piadinha encardida que a gente vira e mexe e escuta. Viu, prof? Que eu sempre escutava em sala de aula presencial. Viu, prof? Essa é a prova de que servidor público não é trabalhador, porque não foi para a Justiça do Trabalho. Muito engraçadinho, né? Mas, de qualquer modo, fato é que por força da decisão do Supremo não veio mesmo, tá? Então tomem cuidado com esse inciso 1º, que ele é um inciso cheio de pegadinhas, tá? Os próximos incisos a gente vai continuar no nosso próximo bate-encontro, tá? Pessoal, venham no meeting, nosso meeting 8 da noite, não deixem de comparecer, o link de acesso tá lá no mural, tá bom? Beijo, se cuidem.